Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Nós estamos chegando com o programa Transparência, um programa versátil em traje de gala, criado pela minha esposa Marlene Agostinho Barbosa. E temos aí participado, trazendo pessoas fluentes, pessoas que possam trazer conhecimentos também para todos aqueles que acompanham o nosso programa. Temos trazido, ontem, por exemplo, fizemos um programa espetacular aqui, gravado para soltar depois. Hoje a mesma coisa. Hoje estamos trazendo aqui uma figura importantíssima no cenário aqui do Vale do Paraíba, meu querido amigo, que está conosco hoje, Nicolini, Cláudio Nicolini. É isso mesmo? Tudo bem, senhor Adilson? Tudo bem. Ótimo, aí, é isso mesmo. Estamos aqui para bater um papo legal, muito bom. Já estamos marcando há muito tempo. É verdade. Eu queria primeiramente agradecer, Adilson, ao convite de estar aqui com você no Transparência, esse programa que já é tradição aqui em Taubaté. Teve uma primeira temporada, agora está de volta. Verdade. Eu tive o prazer de estar aqui na primeira temporada que você fez, já tem alguns anos. Já tem. E aí, com essa retomada, fiquei muito feliz de receber o convite, é um prazer estar aqui. E aqui na TV Cidade, com os amigos, com o Jefferson, com a Cláudia, com o Douglas e com o time todo. É um prazer imenso para contar um pouco aí do nosso trabalho também na comunicação. Muito bem, eu fico feliz de trazê-lo, porque primeiro que não é fácil. É um pessoal muito ocupado, né? Um de um lado, outro do outro e tal. Mas a gente consegue, às vezes com jeito, como agora. Esse programa hoje vai ser gravado e na próxima quinta-feira nós colocaremos o programa, né? É isso, durante a programação da TV Cidade aí vai ser um prazer. Exato, vai ser, tem que inventar. Bom demais. Bom, primeiro quer dizer que eu fico muito feliz por dois motivos. Primeiro que você é amigo da gente, já tivemos muito encontro na área esportiva. Sim. E segundo que você é um amigo, gente boa, que sempre a gente conversou nos bons, nos maus momentos. Aliás, não tivemos maus, mas tivemos bons momentos. Então eu fico muito feliz e logicamente grato, porque é uma figura importante, vocês sabem. Cláudio Nicolini é lá da Band, faz programa, é uma excelente pessoa que costuma fazer os nossos programas, que a gente acompanha também pela Band, e aí vai. Mas hoje ele está aqui comigo, na TV Cidade, no programa Transparência, o programa que eu chamo de programa versátil em traje de gala. Foi uma criação da minha esposa Marlene Agostinho Barbosa, pelo nome Transparência. Eu não lembrava, não sabia o que eu ia colocar, que eu mudei um pouco o estilo dos programas que eu fazia, que era bem diferente, era mais esportivo mesmo, e ela deu essa ideia, e assim pegou. Hoje um sucesso. Hoje ela é um sucesso. E ela é uma criadora desse programa. Nicolini, eu queria que você, não precisa nem perguntar, porque você sabe, e eu queria saber como é que você começou, de onde você veio. A gente tá aí, as pessoas acham que assim, a gente já começou na TV, né? E não foi assim. A gente chegou aqui em Taubaté na década de 90, mais precisamente em 1995, já são 30 anos, e eu vim para fazer a faculdade, vim fazer a Universidade de Taubaté, curso de jornalismo. Você veio para isso? Eu vim para a faculdade. Eu sou de São Manuel, Centro-Oeste Paulista, minha cidade natal, onde eu nasci, fiquei até os meus 17 para 18 anos, quando eu vim fazer faculdade aqui. E lá em São Manuel, eu comecei no rádio. Comecei no rádio como office boy, com 12 anos. E no rádio era assim, você entrava na emissora, fazia serviço de banco por 2 horas, as outras 2 ou estava na discoteca, ou estava na técnica, e ia começando a aprender o ofício. Sim. E como a grande maioria da época começava pela parte técnica, foi operador de som, na época dos discos, das fitas, os cartuchos, ainda uma época totalmente analógica, e o microfone foi consequência. Eu já gostava, falava bem, e desde os 13 anos
com orientação dos companheiros mais experientes, não, imposta assim, fala assado, faz assim, e a gente começou a substituir um aqui, faz um horário de fim de semana lá, daqui a pouco um horário diário, estudava num período, fazia rádio no outro, e assim foram 5 anos. E quando eu vim para Taubaté, era a única experiência que eu tinha do rádio, e aí fui em busca de oportunidades, e encontrei na época, na Rádio Cacique, a AM de Taubaté, Na Rádio Cacique? Uma oportunidade de fazer programa. Eu também, no fundo, comecei na Cacique. Olha aí. No fundo, comecei. Foi pouco. Foi questão assim de 2 ou 3 programas no máximo, depois convidado lá pelo... Até um repórter amigo meu, até fui padrinho, eu, minha esposa, padrinho de uma filhinha dele e tal. O Vander Magno, lembra dele? Não? Vander Magno, Então, por nome, não o conheci. Por nome. Ele também participou um pouco na difusora. Foi ele que acabou me levando para a difusora. Olha só. Porque na Cacique lá estava dando os problemas e tal. E você desceu o morro, como a gente dizia. E aí eu desci o morro. Porque a Cacique, para quem não sabe, era no Alto do Cristo, ainda é, né? A sede dela, a Itaipu Cacique, e a difusora no Palácio do Rádio, ali no centro da cidade. Grande emissora, né? Aí a gente sempre falava que assim, vai para a difusora, desce o morro, né? Vai para Cacique, sobe o morro. É verdade. Era desse jeito que a gente falava. E eu fui parar na Cacique. E quem era que estava naquela época? Na época, a direção era do Pio de Almeida. Pio, você conheceu. Conheci. Né? O saudoso Pio de Almeida já não está mais entre nós. E tinha o Lelo, que era uma figura queridíssima, que ainda está aí, o Lelo, Jadir, que era o pessoal do escritório, e nos microfones, o Elcio Veloso, era o homem do jornalismo, tal, do narrador esportivo. Tinha o Bene Freitas, que fazia o programa sertanejo, que está aí ainda. O filho desse que você falou agora aí. Do Elcio. Do Elcio, que também o Rogério trabalhava também, era repórter, fazia programa. Então era eu, o Rogério, o Elcio, o Benê. A gente tinha lá uma turminha bacana, o próprio Pio, o Lelis Martins, que era o chefe da equipe de esportes, a equipe independente de esportes. Então tinha o Lelis, e aí tinha Germano Drummond, ainda Sidney Barbosa, pessoal no esporte. O Germano também. O Germano já estava parando, né? Nessa época. E eu tive o prazer de ser plantão esportivo do Germano. Eu levei o Germano para difusora. O Germano tinha subido o morro naquela época, estava fazendo futebol amador, e o Elcio Veloso fazia o futebol profissional do Esporte Clube Taubaté. E eu fui para fazer programa musical, inicialmente, e 6 meses depois, aproximadamente, entrei na equipe de esportes, numa das saídas do saudoso Luciano Filho, que era plantão esportivo, que já não está mais entre nós, dono de uma voz maravilhosa, uma simpatia na voz do Luciano que poucos tinham, né? E o Luciano, na época, saiu, eu assumi o plantão, junto com o Chico de Paula e tal, e depois eu fui para narrar quando o Germano saiu. O Germano tinha parado, ele e o Sidney, eu fui narrar, e tinha 18 anos, 19 anos. E foi uma novidade na cidade, ninguém conhecia, eu narrando. Na época tinha Getúlio Mendes, Pedro Luiz, o Elcio, o Germano, o Antônio Amaral. Já tinha uma turma mais consagrada e eu cheguei. E aí comecei e fiquei no futebol por 5 anos aproximadamente. 5, 6 anos, depois parei, voltei em 2004 e depois acabei me dando mais certo. Mas na Cacique eu fiquei 2 anos como funcionário seletista, fazia programa diário, né? Na programação, fazia esporte no domingo. E assim, já não peguei. Já não pegou? Só de nome conheci o Davi, não conhecia o seu Davi. Já tinha saído, né? Já tinha saído, tava o Pio de Almeida, tava o Carmelo de Lorenzo, nessa época na Rádio Cacique, na parte administrativa, financeira, que foi uma época que o também saudoso Antônio Roberto Paulic tinha arrendado a Cacique e a 93 FM. Né? E a Cacique deu um gás nessa época e a gente estava lá. Foi uma época muito boa. Lá o Paulic também fez muitas coisas boas que muita gente não sabe. Mas sim, né? Um grande benfeitor. Grande benfeitor, bacana, muito bom. Além de ter sido vereador, presidente da Câmara, tem uma história. O cara é bom. E foi presidente da Associação Clube Jovem por muitos anos. Foi muitos anos, ele comandou tudo e tal. Enfim, foi um cara bacana, eu me entendi bem. Nessa época eu conheci o Adilson, para quem não sabe, né? Porque nessa época eu comecei a fazer futebol e às vezes a gente se encontrava no estádio. Aí, um pouco depois eu comecei a fazer parte do profissional e quando ia transmitir o profissional, às vezes no estádio encontrava o Adilson, que era do time da difusora, que transmitia o profissional. Por muito tempo eu cruzei com o
Getúlio Mendes de Almeida, grande narrador, delegado, depois entrevistei inúmeras vezes como delegado, era delegado de polícia, tá aposentado, e era o Getúlio, o amador geralmente era o Getúlio na difusora e eu fazia na Cacique. E no profissional era o Adilson, o Pedro, o pessoal na difusora, o Ari, e o Elcio, o Lelis, o Rogério, turma na Cacique, que acompanhava, viajava, não tinha esse off-tube não, né, a galera não parava. Não, ia direto lá, fizemos praticamente tudo, né? Tempo bom. Foi maravilha. Eu, na verdade, também, eu costumo dizer, Nicolino, que eu fui até uma vez lá na OAB, quando ele estava conversando, quando o cara foi fazer uma homenagem para mim, que eu recebi uma homenagem muito bonita lá na OAB, Ordem dos Advogados. E, enfim, o advogado que foi fazer a palavra lá, de agradecimento, disso e tal, ele citou isso. O Adilson falou que foi jogado no rádio. Eu fui mesmo, sabe por quê? Uma época eu estava com o escritório de advocacia, eu e o doutor Orlando Prato, você conhece? Doutor Orlandinho. Fera. E ele tinha até passado lá ele, mas acho que a filha do Zé Aldo, o doutor Zé Aldo, tinha passado lá na Câmara, estava lá, ele era o coisa. Ele se formou depois de mim, só que aprendeu muito mais e tal, porque eu fiquei numa área diferente, eu não comecei na advocacia. E aí, uma vez, ele falou, Adilson, vamos montar um escritório. Eu falei, Orlando, olha, eu não conheço muito, porque eu me formei, mas... Ele falou, não, deixa aí com a gente. E aí nós tivemos uma passagem boa, eu e ele. Mas vou contar rapidamente agora. Sim. Por que eu fui jogado no rádio? Uma ocasião, eu fui lá para terminar era ali perto aqui, Rosário. Era ali. Tinha uma casa lá, a gente alugou e tal, eu e ele. Então, eu fui lá, acho que um sábado de manhã, e fui lá para terminar um processo lá que estava fazendo, fui lá terminar. E aí, fazer o trabalho de advogado. O trabalho de advogado. E aí, quando eu cheguei na porta, por incrível que pareça, na porta, lá estava Davi Oiring, estava Lelis Martins e Getúlio Mendes. Quando eu cheguei, o Getúlio falou assim, tá aí nossa solução. Mas olha só, tá aí nossa solução. Aí eu falei, que nossa solução, Getúlio? Não, porque o Samir é que tinha dado um problema. Samir de Barros. E não estava, eles estavam precisando do repórter. Aí, e o pior de tudo, que o nosso amigo lá, que era o gerente lá da Cacique, não, o Davi, ele era meu cliente lá também na Delfim. Eu já era que comandava a Delfim aqui em Taubaté, né? Fazia, às vezes, algumas coisas de manhã, mas dava tempo de fazer tudo. E eu estava parado lá, cheguei, tentei entrar, os caras, não, Adilson, aí você vai resolver o nosso problema aqui. Por que isso? Porque, às vezes, eu ia lá com o Getúlio, ou o outro, falar das festinhas lá da Santa Luzia, que organizava tudo, e falava lá na Cacique. Da comunidade. Da comunidade, era difícil na difusora, eu ia lá. Então, quando eu vim para isso, o pessoal já me conhecia. E aí ficaram ali na porta, me atormentando. Deus, nós precisamos, dá um jeito, faz favor, e não sei o que, tá precisando de um repórter. E eu falei, mas não sou repórter? Ele falou, isso, Taubaté tinha voltado a disputar o profissional. Tinha. Década de me 70. Parece que sim, me parece 70, E aí eu falei assim, olha, mas não dá, cara, não tem jeito, eu estou entrando aqui. Mas você... Bom, resumindo, eu tive que aceitar, porque o repórter dele teve um problema e não podia resolver os problemas. E aí foi. Aí eu fui fazer com o Getúlio, e com outro lá, eu de repórter, um jogo aqui em Taubaté, contra o Brasília. Assim, era um amistoso, contra o Brasília. E aí eu fui lá, mas falei, bom, é o seguinte, se eu chegar lá e tiver qualquer pessoa para fazer a reportagem, não se preocupe, pode passar. Bom, não tinha ninguém. Tinha narrador, essas coisas e tal. E aí eu acabei fazendo, sabe? Fiz, e sei lá, quando chega na outra semana, estou lá na Delfim,
vai lá o tal que falou comigo, O Davi, e vai lá e fala, Adilson, olha, domingo agora é lá em São José dos Campos. Você vai lá para nós e fala, Davi, eu quebrei o galho aquele dia, mas eu não quero fazer isso não sou repórter nem nada. Bom, resumindo, acabei tendo que ir para lá para São José, fiz o jogo lá de repórter. Só que no final do jogo, nós fomos tomar uma cervejinha, eu e um narrador que era lá de Jacareí, e sei lá, o comentarista era de Pinda. E fiz lá e tal. Mais ou menos. Eu tinha condições, mas não tinha experiência para fazer. Resultado. Porque eu via, né? Acompanhava, sabia como fazer, mas não tinha experiência. Aí fomos lá num barzinho para tomar uma cerveja, tal, depois do jogo. Ele chegou e falou para mim, esse camarada que era, agora não lembro o nome dele, mas muito bom. Narrador. Passou também com a gente um pouco de futebol, não lembro o nome. E aí chegou e disse, Adilson, você tem algum problema de audição e tudo naquela época? Você tem algum problema disso? Eu falei, não tem nada. Mas por que você não respondia quando ele perguntava? De medo! Eu falei, de medo porque eu não sabia o que ia falar, cara. Eu não sabia. Então, olha só. Aí continuou. Dali acabei caindo sem querer na difusora pelo Vander Magno. E lá o Marcelo foi na Delfim, conversou comigo e tal. Ali que eu comecei. Por isso que eu costumo dizer que eu fui jogado no rádio. E aí fez uma carreira brilhante que a gente acompanhou aqui. E foi fantástica, acompanhando o Taubaté em momentos de alegria e de tristeza. É assim, o futebol é assim. E nessa eu encontrei o Adilson muitas vezes, nessa época minha do rádio esportivo também, nos estádios. Principalmente aqui em Taubaté. Teve uma época que eu já fazia televisão e narrava para a Rádio Cacique. Eu fiquei nas duas na época, estava na TV. E fazia geralmente em casa os jogos. Não conseguia fazer viagens por causa do tempo para voltar. E tinha televisão, e às vezes tinha o plantão, às vezes fazia matéria para TV. E quem que ia? Domingo de manhã. Quando eu não ia na época o Pedro, na época o Moacir Mainardi. Trabalhei com essa turma. Gente boa, só gente boa. Na Rádio Cacique na época. Falar nisso, desculpa. Que é isso? Se eu cortar. Ontem encontrei com o Pedro, sabe aonde? Lá no supermercado, lá no supermercado lá, que eu tenho lá perto da minha casa. Sim. Né? E encontrei ele com a esposa e a menininha lá e tudo. O Pedro, mas aí, eu não sei o que elas estão fazendo junto aqui, porque... Que maravilha. Pedro é uma figura fantástica, continua aí militando no rádio, tá firme aí no jornalismo. Nessa época ele era um repórter. Sim, começou como repórter, depois foi narrador muito tempo. Foi. Então, eu já peguei o Pedro narrador, me lembro bem, e tive essa fase no final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Eu fui para a TV em 97, conciliei rádio e TV por um tempo, fazia só esporte no rádio, então... Nessa época, eu fazia o futebol amador, que era domingo de manhã. Então eu falava na TV, não, eu posso... O plantão na TV era geralmente de sábado. E aí domingo eu ia fazer o futebol amador. E quando tinha alguma coisa domingo, dificilmente era domingo de manhã. Às vezes tinha alguma coisa domingo à tarde, então eu fazia o jogo de manhã, o futebol amador é consagrado domingo 10 da manhã, 10h30 da manhã. E depois ia fazer para a TV. Depois teve um outro período que eu cheguei a fazer jogo no Joaquinzão pela rádio, fazer transmissão pela Rádio Cacique com um cinegrafista na cabine do lado. E aí terminava o jogo, eu chamava o plantão esportivo, passava o comando da jornada, ia fazer reportagem no vestiário para a TV, gravava a passagem, que é quando o repórter aparece e tal, para a matéria, liberava o cinegrafista, voltava para a cabine para fazer os comentários finais com a equipe e depois ia para a redação escrever o texto para a TV para exibir na segunda-feira de manhã. Não tinha jeito. Mas foi bom, você aprendeu. Foi uma fase muito boa. Você estava estudando também. Foi uma fase muito boa. Então, isso aqui foi Taubaté, no final da faculdade, depois logo que eu me formei, eu conciliei as duas, ainda a rádio e a TV, a Rádio Cacique e a TV. Tive uma passagem pela difusora de Pinda em 98, em 2003 eu saí de Taubaté a primeira vez. Por acaso, você encontrou assim, tem alguma coisa com o Lelo?
O Lelo. Lembra do Lelo? O Lelo, eu lembro dele da Cacique também. E depois foi na Difusora, foi também, no repórter não, ele foi o plantão. Sim, só que eu já conheci o Lelo já fora do microfone. Ele já tinha feito rádio, ele estava no administrativo. Eu acho que ele entrou comigo lá na Difusora. Braço direito do Pio, ali na parte administrativa da rádio. E depois ele foi administrar a rádio de Caçapava. O Lelo administrou a Universal. A Universal, isso. Que você passou por lá. Fui obrigado. Eu fui obrigado, porque um cara como ele me pedindo para ir ajudar e tal, eu não podia dizer não. Não porque eu perdesse meu emprego, sei lá o quê, e tal. Não emprego, eu digo, da parte de rádio. E eu acabei ficando com ele lá 1 ano e tal. E depois eu acabei voltando para a Difusora de novo e continuei. Foi uma temporada que o Adilson fez lá pela rádio de Caçapava, né? A Universal. Acompanhava geralmente o São José. São José. Né? Só o São José. Taubaté, não, uma vez ou outra. Quando jogava Taubaté e São José, daí... Sim, aí sim. Mas e quem trabalhou, que gosta muito de você, sempre fala de você, acho que faz tempo que você não vê, é o Paulo Roberto de Paula, que era o narrador nessa época, na Universal, passou nessa temporada e trabalhou com você. O Paulo Roberto, que até hoje está narrando lá em São José. Está narrando ainda? Leva um abraço para ele. E o outro que eu adoro lá em São José dos Campos, todo mundo, até aquele que acabou falecendo, lamentavelmente, o Alberto, que faleceu, foi uma pena, porque era um cara fantástico. A gente perdeu há pouco tempo o Edson Fonseca também, que foi repórter muito tempo. Sabendo, e o Carmo tá lá, o Antônio Carmo e o Paulo Roberto são firmes lá. São firmes. Você vê que coisa maravilhosa. E esse eu fiz com ele. Começamos nós dois ali com a emissora que o Lelo comandava lá, né? Na época. Foi um momento muito bom. Muito bom. Da Rádio Universal de Caçapava, acho que anos 80, e ela teve aí uns 2, 3 anos de sucesso, você passou por lá um tempo, ela manteve... Eu vou dar um detalhe para você, interessante. Naquela época, eu era comentarista, estava lá, então fazia os comentários dele, né? E às vezes, quando eu pegava um pouquinho no pé, mas na boa, com classe e tal, nos dirigentes do São José, eu dizia, puxa vida, gente, vocês têm aí o técnico, puxa vida, tem um centroavante que não é tecnicamente espetacular, mas eu não cara tudo e fazia gol. E por que fica no banco? Já dei minha patadinha. Claro. E aí vieram me cumprimentar por ter feito isso. Olha aí. É isso. E o nosso querido também lá, que está há muito tempo, tem a coisa do pai dele lá, que às vezes... Zezinho Frisch. O Zezinho tá firme ainda. Não, o Zezinho... Foi um grande nome do futsal. Nossa, e me chamou, né? E me chamou lá para fazer homenagem. Eu falei, mas eu não sei. Eu falei, não, você trabalhou na rádio, fez jogo do São José, não, você faz parte. Daí foi Medalha José Frisch. Medalha José Frisch, foi lá, bacana. Que maravilha. O Zezinho, eu estou precisando de você num papo legal como estamos aqui com o Nicolini. Vamos fazer aí, vamos tentar aí. Eu sei que ele perdeu a esposa também. Né? O Zezinho também está com bastante idade, não sei como é que é a vinda dele de São José para Taubaté, mas ele está lá no rádio de final de semana também, ele tem um programa. Carinhoso abraço para ele, para a família dele, né? E, enfim, é um cara espetacular. E você falava que, critiquei, né? E depois vieram me cumprimentar. E a gente criticava, e é o papel, né? O comentarista não só alisa, ele aponta. Não, lógico. Mas a gente, é claro. Eu discordava do coisa, porque era um cara para entrar, e ele era forte, esse cara, estou dizendo, centroavante. Olha, os caras adoraram. E a gente reclamava e hoje tem saudade, né? Você pegava os dirigentes da época, de Ed Lameiro, lá em São José, Pedro Ives Simão, aqui, Lolito, essa turma. O Pepe, Brasil. O Brasil Natalino. Se for todos eles. Né? Foram, né? Então, assim, a gente tava no céu e não sabia, né? Estava no céu, é verdade. Mas hoje mudou tudo, né? Tá muito mais difícil fazer futebol, precisa de muito mais dinheiro. É verdade. Precisa. Se não tiver dinheiro, não adianta, que não vai conseguir. Tem que ter. Eu tô querendo trazer o presidente de Taubaté aqui para fazer um programa, mas ainda não consegui. Porque eu não conheço bem nem nada ainda, não tenho aquela amizade, né?
Porque como a gente tem, então é fácil. Ligar, ô Nicolino, vem cá, vamos para... É só acertar a agenda, que foi um pouco difícil, mas conseguimos. Mas continua, meu querido amigo. Opa, mas eu tenho certeza que você vai trazer o presidente. Eu o conhecia há semanas atrás, que ele foi lá na Band dar uma entrevista, depois que ele foi eleito. Na Band ele foi. Né? Ele deu uma entrevista nos Donos da Bola e eu o conheci, a gente conversou. E me parece uma pessoa aí de... um sangue jovem, eu vou falar, eu não conheço ainda. Uma visão moderna, e a gente precisa disso. Taubaté precisa se modernizar. Né? É aquilo que a gente falava, o futebol mudou. Eu sou mais ligado, sabe o quê? Ao advogado que trabalha com ele lá. Ele é um dos dirigentes lá também do Taubaté. O Ricardo. Sim, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, então. Que era o presidente do conselho. Exato. E o Lousada tá de volta com ele. Tem uma turma boa trabalhando lá. E a gente... É aquilo que eu falo, no interior tem que ter somatória. Se você quiser dividir, aí não vai para lugar nenhum. Somando já não é fácil. Verdade. Parece que assim, tá todo mundo remando do mesmo lado. Meu querido, por isso que você tá aqui comigo. Por isso. E a amizade nossa de quanto tempo? É isso, né? São 30 anos aí praticamente de amizade. E é bom demais. Bom demais estar aqui contando um pouco de história. Ótimo. Ontem eu fiz o Copaulo também, o Tropaulo Pereira, foi fantástico também, foi uma coisa impressionante. Mas continua. Não, a questão é que hoje, para mim, é preciso modernizar as estruturas. O Taubaté ainda é um clube associativo. Verdade. Centenário. Verdade. Né? São poucos assim no interior. E quem está assim está sofrendo. Eu conversava essa semana com o Carlos sobre o 15 de Piracicaba. Foi para a final da Copa Paulista. Colocou 13 mil pessoas no estádio na semifinal contra o Comercial de Ribeirão Preto, um clássico do interior, 15 Comercial, e a cidade abraça, tá em polvorosa, como foi aqui, que a gente viu a cidade abraçar o Taubaté de novo num clássico contra o São José, estádio lotado, empurrando o time. Continua. Né? Mas é preciso ter espetáculo. O povo vai onde tem espetáculo. Não queremos que o Taubaté seja o Barcelona, o PSG. Não vai jogar assim. Mas um time aguerrido, um time competitivo, quer ganhar e perder faz parte. Né? São mais de 100 anos ganhando e perdendo, dezenas de títulos e uma série de derrotas. Faz parte. Né? O maior título foi aquele... Lamentavelmente, professor José, lamentar, mas fazer o quê? Mas foi um grande jogo, hein? Sem dúvida. Como foi agora a eliminação do São José por parte do Taubaté, né? Nas quartas de final do campeonato, no mata-mata, eles se encontraram pela primeira vez em mata-mata depois de 79. Que não era mata-mata, era quadrangular. É que no quadrangular caiu Taubaté e São José na última rodada e valia o título. Né? Eu confesso para você que essa parte realmente eu dei uma afastadinha, talvez pela família, essas coisas todas, mas eu não pude acompanhar bem. Então eu estou agora que estou ouvindo você aqui e outros também, o Pedro, a turma toda lá. É isso. Então é importante que se monte um time competitivo para que a cidade volte a participar, vibre com o Esporte Clube Taubaté, indiferente se assim vai vir a SAF, se não vai, Sociedade Anônima de Futebol, é um caminho tentar trazer parceiros investidores, mas ter um time competitivo. Eu acho que é isso que a cidade quer, com as cores azul e branco, é o alve azul, né? O gigante do vale, como diria o nosso querido J. Bonani. J. Bonani, né? Mestre J. Bonani. Depois eu vou te falar porque o que ele fez por semestre, depois eu te falo. O Jota até hoje inesquecível, né? Tem muita história. Figura fantástica. E assim, ainda daqueles narradores apaixonados pelo time da casa, né? Ele era Taubaté e não tinha pra ninguém. Meu filho gostava da transmissão dele, o Paulo Roberto, meu filho mais velho. Sim. Gostava e tal, adorava quando o Bonani no estilo clássico, né? Narrava num estilo mais clássico, o estilo que vinha do Rio, um estilo clássico de narração. Grande J. Bonani. Um cara de cultura, né? Sim. Muito preparado, tá firme aí. Meu abraço ao Bonani, né, com seus 90 anos aí, tá muito bem, graças a Deus, com saúde. Deve ter mais. Encontrei o Bonani faz cerca de um ano e tava bem. Eu falei, pô, que bom ver o Bonani bem. Encontrei no comércio também. Ele tá pela cidade. Isso é importante. Não, um cara espetacular. Para mim, ele foi um grande mestre meu. Embora eu tivesse lá, outros também na emissora, quando eu entrei na difusora. O Bonani ainda narrava quando você entrou? Ou não? Já tinha parado? Não, narrava. Eu fiquei muito tempo trabalhando com o Bonani. Com o Bonani? Tem até numa... Você pode mostrar aquela foto para nós, meu querido
Ele vai mostrar para Tá você, aí. ao nosso time daquela época. Ele vai... Dá para colocar aí para nós? Então vamos lá. Joia. É Não? que a gente tá só sem retorno aqui, mas Então, tá na bom, tela. Tá bom, então a equipe tá aí, uai, tá lá o Bonani, tá eu, depois o Pedro Luiz, o Germano e o Moacir. Esse era o time nosso daquela época. Que maravilha, um time massa. Inclusive de 79. Da época que estava até ficando campeão tudo, de 79. O Bonani ainda transmitindo. Eu já, quando cheguei, o Bonani já não transmitia mais. Né? Já era. Não, foi uma decisão da rádio. O Pedro. Porque ele podia continuar lá, poxa. Eu acho que as coisas se sucedem, Adilson. Verdade, cada um tem seu ciclo. Eu entendo isso perfeitamente. Não, o Bonani já não era novo também. Sim. Já tinha aquela idade e tal. E tem mais, eu aprendi muito com ele. Sabe por quê? Vou contar bem rapidinho. O Bonani, eu trabalhava no Delfim, era o gerente do Delfim, e eu pegava lá mais ou menos 8 horas, 8 e pouco. O Bonani, numa época, cismou e falou: Adilson, eu queria que você fizesse alguma coisa no meu programa de manhã, que já era famoso. Não precisava de mim. E aí, e ele muito mais, né? E aí pediu para mim, para fazer falar alguma coisa e tal de manhã. Enfim, não é só sobre futebol, de tudo, qualquer assunto lá e tal, mas principalmente futebol. E aí eu ia de manhã, fazia um comentáriozinho e ali foi para ele. Por isso que ele costuma dizer o catedrático do futebol, porque ele que me ensinou. Foi aquela época eu fui ensinado pelo rádio. Ele que colocou essa pecha, o catedrático. Hoje é como você é conhecido, no meio esportivo sempre foi. Ele colocou e digo mais, depois eu vou te falar. Bom, já que você falou, deixa eu aproveitar. Não vai dar para ele colocar, mas depois ele até coloca. O Bonani foi meu mestre, para mim um mestre, um grande mestre. Aprendi com ele e ensinei para outros também. Ensinei para outros da equipe e lá. E aí, com o tempo, foi indo, ele que criou. Primeiro ele falou: Adilson, quando eu comecei a trabalhar também com ele de manhã, participando do programa dele, a pedido dele. Sim. E eu não podia muito, porque eu era gerente da Delfim, responsabilidade. Sim. Mas dava tempo. E aí, ele acabou colocando lá o comentarista de classe para todas as classes. Falei: Bonani, é o seguinte, já tem um comentarista lá no Rio de Janeiro, que é isso aí que você está falando, então não é muito legal. E aí ficou quieto, passou, de um mês depois, sabe que ele chegou e falou assim: Adilson, você é o catedrático do futebol. E aí começou, velho. Eu achei que caiu bem, porque o negócio foi legal, né? E aí ficou o catedrático de futebol, foi ele que foi para as jornadas. E sabe o que aconteceu? Para terminar, acabou saindo um trabalho, eu falando que o Bonani fez tudo isso, a Miriam Ferreira, que trabalhou aqui também com a Cláudia e tudo mais, e hoje está em São José dos Campos, ela fez uma entrevista comigo lá e tal, e nessa entrevista ela deu uma sequência espetacular, e falando de tudo, da minha vida, como é que era, como é que era, né? E aí citou. Começou com o Bonani, que criou esse catedrático de futebol. Que maravilha. E depois veio outras coisas que ela vem falando e tal. Fez um trabalho, pena que não vai dar para sair, mas depois você vai assistir, você vai ver. Espetacular. E tá lá como catedrático de futebol e foi cair aonde? Por causa dele. Por causa desse cara aí. Foi porque tem uma coisa que a Miriam fez, que é maravilhoso, de alto nível, coisa de alto nível e tal, trabalho, um texto, uma foto grande, meia página de jornal, Diário Taubaté, onde eu escrevi muito tempo. Sim. Escrevi muito tempo. E aí ficou aquele negócio bacana. E ele falou: Adilson, por que você não pega isso aqui e leva lá no museu? Leva no museu e tal. Mas eu já ia no museu para levar uns 15 tomos, né? Tomo que eu digo não é tomo. Livros. Livros, exatamente. Sim. E de grande autor, eu levei para eles lá também. E aí ele falou: não, mas leva esse também, tá? Né? O meu amigo aqui, o Douglas. E aí eu levei, falei com as meninas lá e tal. Depois tem uma lá que eu acho que é mais forte, que é a Dianira Santos. E fizeram uma reunião lá, mas não é por causa disso. Fizeram uma reunião porque precisava fazer.
E aí ela confirmou lá, falou, Adilson, pode vir que está aqui. Já colocamos no quadro, esse é o trabalho seu e da Miriam, e está aqui, pode vir que está aqui. Está lá no museu. Que bacana! Não, imortal. Agora preciso ir lá para o museu para ver, faz tempo que eu não vou lá. Porque é o seguinte, tem a primeira parte lá, que ali, inclusive, daquele... No Mistal, Museu da Imagem do Som Taubaté. Exatamente, dá pesada, aqueles caras dá pesada. É muito bom. Tony Campelo, o Tony Campelo, a Hebe. Eu faz anos que não vou ao Mistal, então, eu cheguei aí lá a última vez, quando trabalhava lá o saudoso Claudião, que já não está mais entre nós, viajou fora do combinado, como diria o saudoso Bodrim. O Claudião cuidava, e ele que me arrumou na época. Eu tenho um CD com cerca de 25, 30 minutos do Anacleto Rosa. Nossa, na Radiodifusora Taubaté. Também. Canta, violinha, 6-2, 6-2, Radiodifusora Taubaté, programa Anacleto Rosa. Pertinho da minha casa, né? Sensacional. Eu nunca tinha ouvido. Você ouviu Anacleto Rosa? Não. E eu falei assim, passei num CD que essa gravação que eu tenho, estava já digitalizada no computador, do Anacleto Rosa Júnior, que foi um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, e que no fim da vida estava aqui em Taubaté. Exatamente. Né, e tá só um detalhe que sou obrigado a dizer para você, sabe por quê? Depois da morte do Anacleto, tá? O genro dele, o Walter, casado com a Creuza, a famosa Creuza. Sim, lá, que era dos Turunas. Exato, dos Turunas. Ele veio e pediu, Adilson, olha, o pessoal está precisando aí, será que você não dava um jeito? Porque era ligado comigo, o Walter, trabalha em vendas também. Eu falei, mas o que você está precisando? Não, é o seguinte, cara, será que você não consegue lá para ele, a família, começar a receber os valores que tem direito e tal? E eu já era advogado. Daí eu falei assim, não, tudo bem, não me custa nada. Direitos autorais. Direitos autorais. Eu falei, e o Anacleto é meu amigo. Ele era meu amigo, meu Anacleto, o filho dele, os 2 filhos e tudo mais. E aí fiz, e deu certo, hoje recebem que bom. Os direitos autorais. Porque são 70 anos. Pela petição que eu fiz e deu certo. Que maravilha. E depois o Luizinho, né, fez programa na Radiodifusora muitos anos, seguiu a carreira do pai. Aí eu do Luizinho eu me lembro, o Anacleto faleceu no final dos anos 70. Sou obrigado a dizer por você, foi pura verdade. Que maravilha, história boa. E aí, fico feliz de que o Mistal, Museu da Imagem do Som de Taubaté, registra a sua presença e parte da sua história, que é importantíssima na comunicação da imagem e do som. Deixa eu só resumir para você uma coisa interessantíssima. Eu fico feliz também porque eu não estou sozinho lá. Tem mais assim, pessoas que participaram. Primeiro, quem deu essa apresentação de catedrático de futebol foi o Bonani. E ele sempre falava, o catedrático de futebol, blá, 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 e veio. Segundo, fui eu que aceitei. Fui eu. Terceiro, um trabalho que a Miriam fez no jornal, metade da página do Diário. Aliás, um beijão lá para vocês, viu, pessoal do Diário, que eu escrevi aí bastante tempo. Talvez até volte, vamos ver, se possível, né? Que bom, a Yara, que hoje dirige o Diário de Taubaté. Antes eu fui para lá. Conheci saudoso Stipe e eu estudei com o filho do Stipe, com o Herman, nossa, cara, que hoje está em São Paulo, um grande querido amigo. Maravilhoso. Então, aí, eu já falei de mim também, que aceitei. Depois, meu Deus, a Miriam, que fez um trabalho fantástico, espetacular, maravilhoso. Você vai observar, vai ver. E no final, sei lá, eu que eu tô lá no... Parabéns, mas merecido. Uma homenagem sem dúvida alguma merecida, Adilson. É importante se resgatar e a gente não pode deixar a história morrer. Não pode. É lógico que as coisas se sucedem, os novos vêm, os novos tempos, as novas tecnologias, tudo ok, a gente não pode fechar o olho para isso. É verdade. Mas... E as meninas que estavam lá, que eu conversei, que eu levei mais, esse aí eu já estou falando. Ele que falou, Adilson, vai lá e deve. Me pressionou para fazer isso. Fui lá, deixei lá com os meninos e tal. Fizeram uma reunião, aí a Dejaneira Campos, que eu ainda não conheço, e ela falou, Adilson, está tudo certo aqui, pode ir lá que já está no lugar. Que maravilha, a gente fica feliz. E eu falo que tem que resgatar isso. Eu falo o nome dela por causa disso. Ela merece.
A gente falou aqui do Stipe Júnior. Né? O Stipe Júnior foi correspondente do Estadão. Foi. De um tempo que os grandes estavam no impresso. Foi. Né? Stipe Júnior foi um grande repórter, um grande jornalista, e fundou o Diário de Taubaté aqui. Né? Mas fez uma carreira no Estadão maravilhosa, é um dos grandes homens. Eu conheci o Stipe, eu conheci o Alaor, entendeu? Que era do Taubatiano, do jornal. Sim. Então, assim, são nomes da história que não podem morrer. Não pode. A gente tem que resgatar isso. E eu cheguei aqui nos anos 90. Esse povo estava no finzinho. A Voz do Vale, que era o... Qual era o nome dele? Que já faleceu também. O filho dele está tocando o jornal. Onde eu moro. Né? O filho dele está aí com o jornal. Mora lá no prédio que eu moro. Que maravilha. Então, assim, esses nomes que construíram a imprensa escrita em Taubaté no século XX não podem ser esquecidos. E às vezes a gente peca, eu falo a gente como imprensa hoje, ainda na atualidade, trabalhando, eu sigo como editor executivo da rádio da TV Band Vale, a gente coordena todo o conteúdo, o jornalismo lá, e eu falo que sempre que eu posso, no Brasil Gente Vale, que é o programa que eu apresento de segunda a sexta-feira, às quintas eu trago uma matéria de arquivo, que é o TBT, né, que é a linguagem da internet, né, que eles usam para coisa antiga, o TBT, e a gente resgata. Esses dias eu resgatei a reportagem quando falavam em reformar as estátuas de madeira das avenidas de Taubaté. Lembra que o Mário fez? Que tinha os personagens de Lobato lindos, tinha um Jeca Tatu na Praça Doutor Barbosa de Oliveira, maravilhoso. Tudo se acabou aqui em Taubaté. Muito triste. Eu vi a reportagem, coloquei de 20 anos atrás, na época o prefeito Peixoto, falando em retirar para voltar, nunca mais voltou, tudo se acabou. Mas não é coisa que se mexa. Triste. Deixa quieto. Não, cuida e não retira. Aí retirou, não voltou mais. Não pode. E o Jeca da Praça Doutor Barbosa de Oliveira foi comido pelos cupins. É muito triste isso. Um trabalho belíssimo. Só aproveitar o que eu estava falando, o seguinte, lá o Stipe, eu escrevi há algum tempo, convidado por eles, por causa do futebol que eles fizeram, lá na tribuna. Tribuna, né? No Stipe era o Diário de Taubaté. O outro é o quê? Era o outro. Tinha a tribuna e tinha o Taubatiano. A tribuna. E eu tinha um cara lá, meu amigo, conhecido e tal, que pediu para mim, Adilson, ele via eu falando lá, via meus comentários, tudo. Eu queria que você escrevesse aí para... Acho que o Bolívar trabalhava na tribuna, né? Trabalhava. Eu trabalhei junto com ele lá. Ele, mais um outro também que estava aí, a gente não lembra na hora. Mas você lembrou bem do Bolívar, saudade do Bolívar, um cara espetacular também. E aí, cara... Outro nome que não pode ser esquecido. Não pode. Eu entrei lá nessa época a convite lá dessa pessoa que estava lá comandando. E aí eu fui lá que eu aprendi a escrever e tudo, a tribuna, né? E a gente vai aprendendo, eu que sou mais novo... Quem me convidou depois, quando a tribuna praticamente acabou, foi o Stipe. O Stipe falou, Dilson, vamos lá com a gente. Ele já me conhecia, sabia. E eu fui para... Eu sempre conversei com os jornalistas mais velhos. Fui aprendendo muita coisa de forma oral. Tem pouca coisa registrada. E por isso que é tão importante esse trabalho de você ter levado esse registro que conta um pouco da tua história no impresso no museu. Porque... tem pouca coisa. Fiquei meio preocupado. Não, calma que você tem lenha para queimar ainda. Não é peça de museu, não. É só história que tem que ficar lá. Mas assim, é importante porque... Mas estamos aqui, ué. É claro. E eu fui aprendendo de forma oral, conversando com pessoas como você, como eu conversei com o Stipe na época, como eu conversei com o Valdemar, e assim por diante, com outras pessoas. A gente vai aprendendo, e depois com o professor Robson Monteiro, que foi meu professor na universidade, foi seu repórter. Foi. Né? Robson Monteiro, que pegou ainda essa turma também. Está em Pinda. Ele mora aqui em Taubaté, trabalha na Câmara Municipal de Pinda, aposentou da universidade. Mas um papo bom para você trazer, hein? Sim, mas um grande nome. Você me alertou agora. Robson Monteiro. Tá morando aqui aí? Tá morando em Taubaté. Então tudo bem. Robson. Tava jogando bolinha no 60 ainda, o Robson. Trabalhou comigo lá, junto comigo. Trabalhou lá com a gente lá, né? Grande repórter. Grande repórter esportivo. E me ensinou muito na universidade. Depois eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com ele para os alunos. Eu ia narrar
e ele fazia a reportagem ali em off-tube para os alunos poderem entender como era a dinâmica do futebol. Só para dar um pequeno que eu não posso deixar, porque senão fica assim no ar. Quem me levou para o Diário Taubaté foi Stipe. O Stipe chegou para mim e falou, Adilson e tal, e a tribuna parece que tinha parado, sabe? Sim. Tinha parado, não sei porquê, mas tinha parado. E foi uma época do Valdomiro até e tudo. E aí o Stipe me chamou e falou, Adilson, vamos lá comigo lá, pô, eu estou precisando, vamos lá para se escrever. Aí eu fui para o Diário Taubaté e comecei a escrever. Através dele, ele que me pediu, aí eu comecei lá com bola de meia, que já era da tribuna, aí foi bola de meia, e fiquei, aí conheci a Ara, a turma toda e tal, e até pouco tempo estava lá, aí depois deu aquelas mudanças tudo da vida da gente, perda da esposa, eu dei uma parada, mas talvez eu até volto para fazer outro tipo de trabalho, o que seria? Reminiscências. Uma coluna chamada Reminiscência, falando aqui, como nós estamos aqui. Colocando luz nos grandes nomes que passaram, nas reminiscências. É isso, né? É colocar luz mesmo para o pessoal enxergar, para as novas gerações entenderem. Né? E é isso, a coisa muda. Eu entrei na TV a primeira vez em 97, né? Então ainda no século passado, são 28 anos de televisão que eu tenho, eu tive 2 saídas da Band, em 2003 e em 2014. Saiu e voltou. Saí e voltei nas 2 oportunidades. Desafios da vida. Senão você não ia sair. Desafios da vida. E deixamos portas abertas. Acho que isso é sempre muito importante. Sim. E a gente está aí agora com essa velocidade toda da informação. Né? Eu conheci o Jefferson aqui da TV Cidade na época ainda de Cruzeiro. Né? Um Pintinho, TV Cruzeiro. Então, no final dos anos 90, ainda assim, nessa época. Né? E depois eles vieram para Taubaté, criaram a TV Cidade, eu me lembro quando foi criada, sensacional. E é esse trabalho evolutivo. E hoje as novas tecnologias, a gente vê câmeras muito menores, equipamentos muito modernos. Quando eu comecei ainda eram todas câmeras grandes, difícil, tudo com fita, né, tudo analógico, então a fita riscava, perdia imagem, dava dropout, que a gente falava, né, pipocava a imagem, não tinha o que fazer. Né? Hoje você recupera HD, recupera tudo, no digital você consegue, acerta a luz, acerta áudio, acerta... Na época não, era estéreo apenas, direita, esquerda e vambora. Eu queria te perguntar uma coisa, sabe o que é? Não lembro. É um cara bacana, espetacular, mas você vai saber. Eu que fugiu o nome, não tá, que faleceu uns tempos atrás, que comandava, uma hora era narrador, outra hora era comentarista e tal. Lá de São José dos Campos, você sabe quem é. Alberto Simões. Alberto Simões foi diretor regional da ACESP, né? Associação dos Cronistas Esportivos do Estado. Quando eu entrei era ele que era o responsável. É isso. Por muitos anos ele foi. E o Taubaté fez uma homenagem bonita dele aqui em Taubaté, quando foi feito um jantar, foi isso, aquilo. E o Taubaté fez, foi muito bacana para ele. Eu achei excelente ter feito. Eram foi pessoas... da época daquele outro pessoal lá que teve no Taubaté, do Pepe, do Brasil. Pessoas respeitadas, né? Indiferente de Taubaté ou São José, respeitados pelo esporte. Lembrou bem, o cara bacana, eu gostava muito dele. Ótimo profissional. Um ótimo profissional. Alberto Simões, eu tive o prazer ele era, além de professor mesmo de história, né, geografia e narrador esportivo. E ele adorava basquete também. Além do futebol, ele sempre narrou basquete. São José tem uma história no basquete. No futebol a gente se encontrava, dava trombada aí pelos campos. Né? Eu aprendi muito com o Alberto na narração do basquete, que eu gosto também transmito basquete. E o Alberto, me lembro... Quando o Basquete São José voltou, acho que foi 2006, 2007, coisa assim, e a rádio começou a transmitir, eu estava no Grupo Bandeirantes, ele na AM fazendo o esporte, eu era repórter da TV. E aí começaram a transmitir, eu lembro... Estamos lembrando do nome importante. Nossa. Que é esse... Alberto Simões. E aí um dia eu fui no... Manda um abraço para todos São José dos Campos. Opa! E para o pessoal da crônica lá. Da crônica esportiva, da crônica que tá firme. Geral, tá firme. Eu fui no ginásio da Vermelhinha ver ele transmitir um jogo de basquete. E aí a gente conversou. Ele falou, volta semana que vem, você consegue, você vai fazer comigo. Eu falei, sério, Alberto? Ele falou, você gosta, entende? Eu falei, gosto, entendo. Vamos.
Aí eu fiz com ele, meio que comentando, e depois ele me escalou para um jogo e falou assim, quando é que você está de folga? Tá, vamos fazer esse jogo. E aí eu fui fazer a transmissão do basquete. E na última vez que eu tive com o Alberto, até me emociona, quando ele estava já no hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, e depois disso a cirurgia deu tudo certo, ele teve uma embolia, e aí ele ficou acamado alguns anos. Eu lembro. Então, quando eu fui visitá-lo no hospital, e ele falou assim, Claudinho, ele falou, Claudinho, eu sei que com você no basquete eu já posso parar. Eu falei, que é isso, professor? Ele falou, não, gosto muito de você no basquete. Você, para mim, aqui, dos que passaram no basquete, você é o que vai melhor. Eu falei, pô, obrigado, professor. E infelizmente o professor não voltou a transmitir, aí ele ficou acamado há alguns anos, né? Uma falta muito grande lá na crônica esportiva. Faz, porque era um líder natural, respeitado por todo mundo. Verdade. E a gente se dava muito bem. Ele, sei lá, eu recebi também o prêmio lá do Medalha José Frígio? Recebi através do Zezinho, né? Através dele. Estava lá e encontrei até com a nadadora lá. Fabiola Molina. Bati um papão com ela lá, até convidei para ela vir no programa. Sim. Tudo, mas já ficava mais difícil e tal. Mas é coisa maravilhosa. Olha, gente, é fantástico. Hoje está sendo fantástica a presença do Nicolini aqui, Cláudio Nicolini, que hoje está na Band, e está, hoje não, já faz tempo, está na Band falando para a gente, e eu acompanho também. Eu vejo a participação dele lá também. Estamos lá toda a tarde, né, das 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, fazendo um programa com as notícias policiais, que infelizmente a violência é muito grande, mas falando também das mazelas do povo. A gente tem que defender um pouco o povo, ser um pouco a voz do povo. Eu acho que o trabalho da imprensa é esse. É verdade. Como diz o italiano, é vero. A gente tem que ser a voz do povo, que muitas vezes não tem aonde recorrer, que muitas vezes não é atendido pelo poder público. Pagar imposto todos nós pagamos, agora ser atendido é diferente. E aí às vezes a gente tem que mostrar, e eu não sei fazer outra coisa. Eu fiz jornalismo e é isso que... Nicolini, que bom você ter me falado agora, que eu não estava conseguindo lembrar. Eu sei quem é, tá aqui na minha cabeça, mas o nome que eu não estava com dificuldade, que você falou do nosso amigo Alberto Simões. Espetacular, cara fantástico. Graças a Deus ele foi homenageado aqui pelo Taubaté. Sim, ainda em vida. Que é bonito também. É isso. Uma coisa beleza. É isso. E é isso, as histórias que ficam, eu tive o prazer de trabalhar com essas pessoas. Então, e falando de homenagem, no fundo, aquele presidente que passou pelo São José, que era dono da Volkswagen e tudo, e nós seguimos o São José pelo Brasil naquelas disputas que teve em vários lugares, né? E nós fomos, até dividimos nossa equipe, o Pedro e o Germano narrando, o Pedro comentando, e o Bonani narrando e eu comentando. E cada um foi para um lado, né? Fizemos um trabalho bonito. E ele apresentou, eu e o Bonani, inclusive, tem uma coisa que ele nos deu, e, enfim, foi bacana, muito porque teve uma época, eu não lembro o nome dele. Teve uma época, para quem não sabe, a difusora transmitiu o futebol em FM. Foi a primeira emissora que fez isso aqui. Foi direto. E era a emissora de São José. Sim. A RD, Rádio Difusora de São José dos Campos FM, que não existe mais. Ela foi vendida pela família Berings há alguns anos para o Celso Portiolli. Nessa época o Adilson chegou a fazer jogo lá pela FM. Fiz. Como é o nome daquele outro narrador que você conhece? Paulo Roberto tá lá em São José. Aliás, um carinhoso abraço, viu, cara? O Paulinho, pequenininho, mas gigante, gigante, né? Então, um grande abraço. A mulher dele, se não me engano, se entendia bem com a minha mulher, conhecia porque eram professoras. Olha só. E a minha esposa Marlene trabalhou ali em São José dos Campos. Quando está chegando em São José dos Campos, tem um local lá grande, e que era onde ela dava aulas, tudo, né? E a esposa dele, foi ali que a esposa dele se entendeu lá com a Marlene e tal, e enfim, os o resto é história. O resto é história. Mas olha que coisa que vai se encaixando.
O Vale do Paraíba, ele é interligado, né, Dilson? Acho que ele é sempre muito próximo e as coisas acontecem muito proximamente. Você começa a falar, você encontra pontos em comum. A gente é obrigado a dar um toquezinho, porque acaba vindo uma lembrança que... agora você falou do Paulo Roberto lá, é meu amigo. Aliás, ele trabalhou na prefeitura do Taubaté, lembra? Aí já não me lembro. Um dos prefeitos, não lembro, né? Com um dos prefeitos, ele trabalhou aqui, se é esse mesmo que eu estou pensando. Que cuidou de uma parte aqui e tudo mais. E a gente batia papo. Veio num programa comigo, e ele foi. Paulo Roberto, é isso mesmo. Que coisa boa. Mas continua, meu amigo, não. Tão bom. Eu acho que pra gente fechar, Dilson, até porque o tempo urge para todo mundo, eu acho que é importante a gente valorizar a cultura regional, o trabalho regional. Eu não tenho dúvida de que essa força é importante, é por isso que eu fiz questão de vir aqui, aceitei teu convite, para a gente falar um pouco das coisas da região, né? Relembrar de nomes importantes, claro, relembrar de nomes importantes da nossa região, que não pode ser esquecido. A gente tem que valorizar isso. E a TV Cidade cumpre esse papel. Eu acho que em Taubaté ela faz esse papel de mostrar muitas vezes o que as emissoras comerciais não conseguem. Verdade. Né? As emissoras são regionais, as emissoras, as grandes, a Band, a Globo, a Record, a SBT, às vezes não conseguem mostrar tudo. E a TV Cidade mostra as coisas da cidade. E nós mesmo. Temos aqui, agora, não sei se antes tinha, mas nós temos aí o Canal 3 e tem agora pelo YouTube também. Né? Não sei se na época anterior tinha o YouTube. Agora tem também. Mas agora tem e vai longe, muita gente fica conhecendo. Não, e consegue assistir on demand, né? A hora que dá, né? A hora que consegue. Exatamente. Porque às vezes o programa passa tal hora de tal dia da semana. E aquela hora tá trabalhando, não consegue ver, né? Sim, é verdade. No YouTube dá para ver depois a hora que é possível. É verdade, é verdade. Eu acho que essas tecnologias a gente tem que... Eu acho que a gente fez um... Não terminou ainda não. Mas é o seguinte, eu dependo do meu amigo lá. É ele que sabe dessa parte aí. Quanto tempo tem ainda? Aí, 20. 20 minutos? Dá tempo de gente... Que bom. Que bom. Mas, enfim, é a vida da gente, né? Nessa parte. Eu, na verdade, vou ser honesto com você, não é querer... não com uma palavra meio chata, meio fresca, então, não. O Bonani deu esse nome, catedrático, e eu não pensa que eu, nada, eu sou um aprendiz. E aprendi com ele porque ele era o meu mestre, sempre foi, não meu, de várias pessoas, era o mestre, e continua sendo, ele sabe disso. Ele vai assistir o programa e vai saber disso. E aprendi muito com ele, todo aquele trabalho de rádio, como é que Foram quantos anos de rádio, Gilson? Foi bastante. Se bobear, foram mais de 30 anos na difusora, a minha participação, mais de 30. Depois a difusora começou a ter alguns problemas e tal, e a Cláudia sempre falando para vir fazer um programa aqui, eu falei com o Ricardo, olha, a Cláudia está pedindo para mim e tal, para fazer um programa de televisão, eu gostaria de fazer uma experiência. Eu falei, mas não pode, sabe o que é? Eu falei, Ricardo, mas não tem nada a ver, um é televisão, outro é rádio e tal, mas ele não concordou. E aí, quando deu uma oportunidade lá, que a rádio estava com uns probleminhas lá, e aí eu acabei pedindo demissão, sabe? Mas é boa. Numa boa. Eu acho que isso faz parte. Eu trabalhei na Cacique, tem um ótimo relacionamento. Trabalhei na Rede Difusora, deixei um ótimo relacionamento. Na Band, passei pela Globo em Mogi das Cruzes, deixei um ótimo relacionamento. Conheço as pessoas da imprensa toda. Eu acho que isso faz parte. A imprensa, ela joga junto uma com a outra. Sim, e é preciso entender isso. E o mundo mudou. Então, tem o digital, que chegou, tem o seu espaço. Né? Traz essa pluralidade. Todo mundo tem um celularzinho para assistir o YouTube. Então, se a pessoa não tem um TV a cabo que pega a TV Cidade, se não pega no seu bairro, ele consegue assistir pelo YouTube, pela internet. Claro, a TV Band pega nas 39 cidades, mas às vezes aquele bairro distante, aquela região afastada, é ruim o sinal. Né? E aí a pessoa consegue assistir. Toda a nossa programação da Band também está no YouTube.
né? Regional. Então clicou lá youtube.com/TV Band de Vale, vai ver os programas. Dá para ver ao vivo, a gente transmite tudo ao vivo. E depois fica lá, porque hoje eu não consegui assistir, mas o Paulo Nicolini ia entrevistar o Adilson Barbosa. Quero ver, vai ver à noite e ver. Não tem problema, você não consegue assistir na hora. E é isso, eu acho que esse papel é importante. A TV Cidade hoje tem a sua programação toda no YouTube, né? Além do canal a cabo em Taubaté, o canal 3, né? Canal 3. Então, assim, isso que é importante. E eu acho que a TV, depois que eu tive lá naquela primeira, lá até na outra, lá você lembra que era para lá, né? Depois parece que pegou fogo. Perto da Dutra, sim. Mas eu já tinha saído e não motivo nenhum, eu acho que estava meio cansado com alguma coisa e tal. E depois eu voltei aqui, mas aí apareceu a pandemia e a gente teve que dar uma parada, né? E agora a Cláudia estava me convidando, Adilson, vamos voltar lá e tal, o Jeff também. E acabei voltando, estou aqui, estou satisfeito, estou contente, e procurando levar o conhecimento do nosso... Todos aqueles que assistem a TV Cidade... Dividir o conhecimento, né? Dividir o conhecimento, né? Porque no rádio eu me afastei um pouquinho, porque as viagens também prejudicaram um pouco a vida da gente, aí fica casado e tal, tudo e tal. Mas é isso. Mas é isso, você viajou muito. Continua mais, você tem mais história para contar. Vamos ver se você lembra mais alguma coisa. Eu tenho muita lembrança boa aqui de Taubaté. Eu fui repórter aqui, né, na cidade de Taubaté por 4, 5 anos direto. Então, a gente conheceu bem a cidade. Eu tenho a alegria de dizer que eu conheço muito bem a região metropolitana toda. Já visitei as 39 cidades, já estive em todos os lugares. Agora a gente fala... né? Às vezes e registra, porque aquilo que está acontecendo, porque a gente já passou por lá, a gente conhece, né? E a região metropolitana é muito pródiga de coisas boas e de histórias. É uma região que tem muita história enraizada, então desde Frei Galvão, Guaratinguetá, a Capela de Santo Antônio, hoje igreja matriz, onde Frei Galvão foi batizado, primeiro santo brasileiro, né? Tem a história da clarividência, ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem uma história maravilhosa que isso aconteceu, ele estava em São Luís do Paraitinga ao mesmo tempo em Guaratinguetá, tem relatos. É isso que o fez santo. Nossa Senhora Aparecida também. Né? Tem Nossa Senhora Aparecida, que é maravilhoso. Taubaté dos Baianás, Taubaté dos Bandeirantes. Né? Então, assim, tem muita história bacana para contar. E a história mais moderna do século XX, eu acho que assim, não pode ser esquecida desde do que São José se transformou com a vinda do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Foi o grande salto de São José nos anos 50, o ITA, né? E do ITA veio a Embraer, né? Está fazendo sucesso agora. Graças a Deus. Um sucesso. Emprega 12 mil pessoas em São José, empregos com salários acima da média. Meu, até está meio doentinho, essas casas de repouso, essas coisas. Quando me dá assim, eu vou lá, faço uma visita, lógico, lá. Uma das filhas mora nos Estados Unidos, né? Com o marido, com o filho e tal. E tem uma outra que está aqui em Taubaté. Taubaté não, perdão. Está Taubaté, mas não sei bem o local que ela está. Eu vou lá, passo lá, dou um abraço nele e tudo. É bacana, tá? No finalzinho da vida dele, vamos ajudar. Mas é isso. E é importantíssimo, né? A gente valorizar as pessoas que estão aí com as histórias, né? Porque senão a coisa se perde. E hoje temos que usar da tecnologia para gerar conteúdo em áudio, em vídeo, e isso está registrado para a história. Né? Então, é isso que a gente espera. Agora, a única coisa, Nicolini, que às vezes existe, e que às vezes você tem ideia, pensa, tem vontade de fazer, mas aí fica tolhido por algumas coisas que você não pode fazer. Né? É isso que amarra um pouco a gente. Mas e a gente tem que entender as limitações que a gente tem também. Eu hoje tenho limitações que eu não tinha com 20 anos, você hoje tem limitações que não tinha com 40. E assim é a vida da gente. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar, entender trabalhar dessa forma. Né? Pra gente também não sofrer. Eu acho que a vida é tão bonita. Né? A vida é linda. Uma coisa gostosa que eu sinto, nós estávamos falando lá que está lá no museu ali para apresentar. Como é o nome mesmo? Agora me deu um branco aqui do... Mistal? Museu da Imagem do Som? Do Mistal.
Como é o nome mesmo? Você esteve lá ontem ou não? Como é que foi? O museu. Que você fez o registro no museu? O registro lá do museu. Não é o meu, é o caso lá do... Cid Moreira. Cid Moreira. Ok, Cid Moreira. Então, e... é legal, eu às vezes encontrava o Cid Moreira aqui no Mercadão, no rádio não encontrei. Mas aqui encontrava, batia um papinho muito rapidinho, e porque ele também não era de perder tempo, e tinha família aqui, daí ele ia para casa da família dele. Foram umas 2 ou 3 vezes que eu encontrei e tal. E às vezes no rádio também dava trombada, se encontrava e tal, e a gente ficava conhecendo. A gente perdeu agora há pouco tempo, fazer aqui um registro saudoso, o Cláudio Marques, que era o curador do Museu Mazzaropi, né, nos deixou abruptamente há poucos dias, aí, há poucas semanas, né, a família, as nossas mais sentidas Mazzaropi está nesse museu também. Né, sim, o Mistal tem um pouquinho de tudo, mas a gente tem o museu, a Márcio Mazzaropi. Aliás, Taubaté tem mais de uma dezena de museus. Tem. Né, tem vários, para quem não conhece, conheça. Tá? A grande maioria é gratuito para entrar. Tem ótimas possibilidades. Lá pode ir lá que você não vai pagar nada para ver isso. O Mistal segue na Tomás Pontes del Rey, né, na Vila São José ali, né? Sim. É importante. Ali tem o Museu de História Natural, que é logo atrás. Eu quando comentei isso com a minha filha lá, que é médica lá, tudo, aliás, excelente médica, não é porque é minha filha não, dá aula em 2 faculdades de medicina lá no ABC. Que maravilha. Você imagine. Os 2 filhos já são médicos, o Guilherme queria vir aqui no programa, mas não conseguiu ainda, porque lá na difusora ele foi. Que legal. Ele foi, participou e tal. Uma vez ele quis fazer lá, eu falei, não, pode, vamos lá. Aí ele falou, mas eu posso fazer pergunta? Pode, fique à vontade, pode perguntar. Que bacana. E foi um programa, você não acredita, foi fantástico, sabe o quê? 3 coveiros. Sensacional. Dali do cemitério lá de cima. E a gente conversou, foi falando e tal, e ele fez pergunta também. E aí foi, Guilherme. A realidade das profissões, né? Doutor Guilherme agora, ele é infectologista, se formou, e agora minha neta acabou de se formar, faz o quê? Meses. Minha neta, Mariana, agora vamos ver, vai seguir a mãe, porque a mãe é pediatra. O doutor Paulo sabe, já conhece ela tudo. É uma tremenda de uma pediatra lá. Agora os netos também médicos. Os médicos também. A Mariana, que agora se formou lá em Santos, tudo em Santos. E é uma tremenda nadadora. Não é uma morina, mas é uma tremenda nadadora. O esporte é fantástico. E está lá, e ela está em Santos ainda, por enquanto. Mas ela mora em São Caetano, com a mãe e tal, lá com o pai. E o meu genro é oftalmo, lá de um grande hospital, que é o SEMA, ele que comanda lá muita coisa e tal, né? E aí vai, quer dizer, eu estou feliz nisso, eu não pude fazer medicina, mas estou lá. Eu discuto com o Paulo Pereira, o doutor Paulo Pereira, isso aí. Ô Paulo, tudo filho do seu é médico, agora o meu agora também está assim, minha filha é médica, meu neto é médico, a minha neta é médica, e o meu genro é médico também, tá todo mundo. Só que a gente não pode estar contando muito porque estão lá, né? Não estão aqui. Não, mas é isso. Estão seguindo a vida. E eu saí de São Manuel há 30 anos e não consegui voltar. Minha mãe está lá. Mas eu não consegui voltar a trabalhar em São Manuel. Meu pai já faleceu. Né? Mas minha mãe está lá, está firme. Eu vi, acho que eu peguei uma foto. De vez em quando ela vem aqui, eu coloco foto, sim. Ela está bem, é independente, dirige, é lúcida, está bem, enfim. Minha mãe 73, tá né? Nova, tá brotinha aí. Mais ou menos. O joelho já não ajuda muito, né? Aquela coisa, né? Meu Deus, eu estou feliz da presença aqui do meu querido amigo Cláudio Nicolini. Olha que tipo de programa gostoso, que é melhor do que isso, gente. A gente fala de tantas coisas, tantas emoções, como diz o Roberto, mas está aí, ué. Com transparência. Com transparência. Mas já tive outros também. Tive um dos primeiros programas que eu fui foi Panorama Esportivo. Só falava de esporte. Era um sábado e a gente tinha esse programa que falava lá na difusora. Ficou muito tempo. E vários foram para lá. Nomes que você está citando aí. E aí o Germano começou lá. Eu que levei o Germano para a difusora.
Ele sabe, outro dia ele contou, teve aqui e contou exatamente isso, que eu que levei para a difusora. O Germano Drummond é uma pessoa que eu gosto muito. Que foi gerente lá em Caçapava também, da emissora de Caçapava. O Lelo? O Lelo, eu que levei ele para a difusora também foi. Trabalhava lá na captação dos resultados, tudo lá, enfim. Muita gente boa. E o que a gente pôde fazer, a gente fez. Tudo que está no alcance da gente, e depende da gente que você pode conseguir colocar, a gente conseguiu. O Ariovaldo começou com você também, porque o irmão dele era repórter, e aí... O Ariovaldo já foi uma história diferente. O Ariovaldo não começou muito comigo. Que tá aí ainda, né? Um abraço ao Ari. Tá viajando. Folgado, cara. Tá lá viajando com a mulher. Tá lá porque a filha dele mora lá no exterior. Lugar. Aí ele já falou pra mim, Deus, estou viajando. Depois eu te falo. Tá, acabou de me falar. E tal, mas não, ele foi criado lá. Nós tínhamos a difusora, a nossa equipe da difusora. Bonani, eu, o Pedro, o Germano, e o Marcelo fazia aquelas entradinhas e tal. Sempre alguém dava uma colher de chá boa para ele e ele entrava e fazia. Tudo bem, que ele trabalhava pro Vale Paraibano. Vale Paraibano. E já no INPE. Já no INPE. Ele sempre esteve lá no INPE, né? E aí foi. E é isso, a gente procura ajudar. E os nomes vão passando. O Lelo entrou comigo, mas não é só o Lelo, tem outros também que entraram comigo, tem um que era muito O Getúlio bom. já narrava quando você começou? Não, o Getúlio, na verdade, ele foi e voltou. Eu peguei mais o Bonani foi direto. E o Getúlio, de vez em quando, narrava lá também. Getúlio, para mim, uma das mais belas vozes da narração esportiva. Muito boa. Eu sempre gostei de locutor com voz mais grave. Boa. E o Getúlio tinha essa voz mais grave. Agora, tá certo, garotinho, vai embora, equipe do Taubaté. E você sabe onde está morando? Ou não? Não sei. Eu não consigo ver o Getúlio. Vou ter que ir lá se não me engano, você que está em Taubaté. Se não me engano, o filho dele está trabalhando na Câmara. Na Câmara Municipal. Então, eu vou lá perguntar. Miguel Cáter, um grande abraço aí. Também faz tempo que eu não vejo o irmão de coração. Ele tá lá, eu vou lá perguntar para ele onde está o pai dele. Será que está em Ubatuba? Será que está aqui? E eu preciso falar com ele. A última informação que eu tive do Getúlio é que ele estava convalescendo um pouco. Eu soube também. E aí faz tempo que eu não tenho novidades. Espero que esteja bem. Um abraço ao Getúlio Mendes de Almeida, que foi delegado de polícia, né, de formação, advogado, delegado de polícia e foi delegado por muitos anos aqui em Taubaté. E a gente se encontrava durante a semana na delegacia, eu como repórter e ele como delegado, e no fim de semana no futebol amador. Getúlio, muito engraçado. Getúlio, você está acompanhando esse programa, por favor? Estou precisando falar com você, cara. Cara, com a mania de falar. Claro. Eu estou precisando falar com você. Adilson, numa conversa. Getúlio já todo mundo de garotinho. E aí, garotinho? Getúlio. Grande Getúlio. Grande narrador. Enfim. O Germano também era um narrador de voz grave que eu gostava. Narrava muito bem. Eu levei o Germano, já falei isso, vou repetir. Eu levei o Germano para a Rádio Difusora. É ali que ele começou a desenvolver. Que maravilha. Né? Foi até num jogo de futebol de salão também, que ele começou lá, porque o Bonani acho que teve algum probleminha e tal. E aí ele foi participar ali, começou, daí eu acabei levando ele direto lá para a Rádio Difusora. Esses são nomes que estão aí, a gente tem que valorizar essa história toda. Que ensinou essa moçada que está aí. É importante o Ricardo Alcântara, que chegou aí, grande narrador. Faz tempo que não vejo. Grande narrador, está aí trabalhando e é importante. Estava ouvindo no futebol amador, teve as finais aí há poucas semanas. Fazendo um trabalho bacana. O Reinaldo Porto, que voltou na ele agora. Falei essa semana. Moço de Jaú. Falei agora, essa semana eu falei com ele e tal, e ele falou, não, Adilson, vamos, vai dar certo. Porque sempre deu. Amigão meu, ele também. O Reinaldo que veio para Taubaté pela Rádio Cacique, nas mãos do Lelis Martins, né? Mas teve na Difusora. E depois foi para a Difusora, e depois foi para São Paulo, trabalhou na Sport TV há bastante tempo. Exato, é verdade. Que maravilha, não? Tá de volta aí na rede Difusora, grande rei. Tá, beleza. Não, eu falei com ele esse dia agora, daí ele me falou que tá lá e tal. Eu falei, eu tô precisando de você, cara, pra gente fazer pelo menos um programa. Agora eu vou dizer para ele, se os nossos amigos até de emissoras grandes, né, e televisão e tudo mais,
Às vezes pode fazer, por que na difusora você não pode fazer? É só acertar a agenda. Hoje em dia a tecnologia nos deu um monte de facilidades, mas por outro lado, a gente faz muito mais coisas. E aí você se amarra mas é bom, né? o tempo todo. Mas é gostoso, é bom demais. É bom, você vai desenvolvendo, aprendendo, conhecendo. Lidando com as novidades. Lidando com as novidades. Nós estamos aqui. E agora eu já te falei, né? Nós vamos receber o Marcelo Espanha. Que bacana! E o Marcelo vem com a gente. Conta uma historinha saborosa. Conta. Eu fui o primeiro estagiário da TV Band. Você conta a história. Eu fui o primeiro estagiário da TV Band em 97. Quando eu fui contratado, a TV Band trouxe o Rogério Correia, que hoje é apresentador do Link Vanguarda. Ele veio ser estagiário. Aí a gente contratou o Rogério também. Aí veio o Marcelo Espanha, que estudava com o Rogério. O Rogério e o Marcelo são um ano mais novo. Isso na Band? Na Band. Isso em 97. Entre 97 e 98. Nós trabalhamos os três juntos. Eu, o Marcelo e o Rogério. Era uma moçada nova chegando. Eu estava em 98, eu estava no último ano da faculdade. E já contratado pela Band. O Rogério estava no terceiro ano, foi contratado. E o Marcelo entrou como estagiário depois. Aí o Rogério se formou, acabou indo para a Vanguarda, está lá até hoje, fez carreira lá de 25 anos. Saiu, voltou, né? O Rogério, um grande amigo, e o Marcelo também ficou com a gente até 2003. Na época eu saí no começo de 2003, fui para Mogi, ele saiu da abertura da Vanguarda Taubaté e veio para a Vanguarda, mas até hoje a gente se encontra e nós trabalhamos juntos. Então assim, a sucessão foi essa, eu, o Rogério e o Marcelo, uma fase muito boa. O Rogério está em São José, está na TV Vanguarda, né? O Rogério Correia, baita jornalista e um grande amigo. Aquele que era filho que era repórter também, não tenho visto mais ele e tal. Que era do Elcio. O Rogério. O Rogério Veloso. Aí o Rogério Veloso. Meu abraço ao Rogério Veloso. Eu acho que ele não está no rádio agora. Ele tinha feito uma temporada na Ótima em São José, com o Ricardo Alcântara há uns 2 anos. Bom repórter. E depois, já como comentarista também, muito bom repórter. Trabalhamos juntos na Rádio Cacique. Né? E o primeiro jogo que o Rogério, uma outra historinha boa, o primeiro jogo que o Rogério comentou na vida foi comigo, que foi um dia num jogo do futebol amador, eu estava narrando e não tinha quem ia comentar. E aí o Leris falou assim, pô Rogério, só preciso de você. Né? Aí ele foi comentar um jogo comigo, daí ele, não, isso não é pra mim comentar, eu gosto de ser repórter, tá lá no campo, ele era um baita de um repórter. Bom, muito bom. Muito bom. E é isso, né? Então... Agora você pode continuar. É isso. Tá acesa a luz. É isso. Tá acesa. Agora sim, mas vamos terminar. Não, para fechar. O Rogério, eu trabalhei com ele nessa época do rádio, foi muito bom. Um grande amigo e militou depois no jornalismo do rádio aqui, fez um trabalho muito bacana na difusora, inclusive. Eu me lembro bem. Eu já estava na Band, mas acompanhava. E o Rogério, eu sei que está em Taubaté. Um abraço a ele, o Rogério Veloso, um dos grandes nomes da imprensa taubatiana, sem dúvida alguma. E o pai dele, o Elcio, foi homenageado como nome de um viaduto da linha do trem. Muito bacana. Né? Muito bacana. E merece as homenagens. Tive vários oportunidades de trabalhar com o Elcio. É uma época que ele entrou e começou a narrar. Então a equipe era essa. Era o Elcio, eu narrando, eu comentando, e o filho dele fazendo. O Rogério. Eu me lembro dessa época que eles foram para a difusora. Foi. Não, foi com a difusora. Eu não peguei na Cacique. Na Cacique o meu foi muito rapidamente. Muito rapidamente, apesar de ter o pessoal amigo também, Getúlio, enfim. Mas fui mais para a difusora. A difusora fui lá e eu te pergunto quanto tempo. Eu fiquei mais de 32 anos. Olha que maravilha. E a gente tem que resgatar isso, Adilson. Resgatar esses nomes todos. Nessa época que a difusora tinha o J. Bonani, a Cacique tinha o Monte Claro, o Despertador da Cidade. Sabe quem ficou feliz? Ficou feliz de ver você aqui vir? A Cláudia. Ah, claro. A Cláudia. Cláudio e Jefferson aí, são queridos. Olha lá, tá vendo lá, mandando beijo pra você. Né? Beleza, que maravilha. Bom demais. E agora o Mário, filho deles, que tá na X-Sports, X-Sports, e o outro filho tá fazendo medicina. Não. Esse vai ganhar dinheiro. O Mário é sofredor que nem nós, foi pra comunicação. Mas tá lá, tá numa batalha dura, né, Tá Cláudio? bem, mas tá bem. Tá lá. A gente fica feliz de ver que os jovens estão chegando. E ele que fazia esse papel um bom tempo, fazia, que o
o Douglas está fazendo. É isso. Ele que fazia, ele que bom, me ajudava muito aí e tal. Mas já entrevistei os dois. Que bom. Então, ninguém pode mandar. Tá registrado. Está registrado e tal lá. Bom demais. Bom, Nicolini, foi uma imensa alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Com o programa Transparência, que foi criado pela minha esposa Marlene Agostinho Barbosa, que acabou dando o nome. E aí pegou e ficou e já passou antes e agora voltou e a gente está fazendo esse trabalho. Então agradeço muito a sua presença, obrigado à Band, né? Que permitiu eu estar aqui. Permitiu você estar aqui. Ao Marcel Pereira, nosso diretor. Então, obrigado, tal. E você veio aqui só para ilustrar, clarear, dar todo o seu parecer e com essa visão, com essa vida toda que você levou até agora. É isso, são 35 anos de comunicação, né? Então o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, que bom poder dividir. Eu que agradeço o convite, Adilson, parabéns pela volta do Transparência, essa nova temporada que você voltou aqui para a TV Cidade, importantíssimo, sempre com grandes nomes. Eu fico feliz de ter sido lembrado, conta com a gente sempre, até uma próxima oportunidade. Obrigadão. Valeu. O meu amigo, o meu querido Douglas, quinta-feira passa isso, na próxima quinta-feira pode assistir que vai passar. Estaremos sempre ligados. Das 19 às 20h30. Muito bom. 1h30 de programa. Coisa boa. Meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Espero ter contribuído. Demais, né? Sua vivência, seu conhecimento, até de grandes emissoras, meu Deus do céu, né? Principalmente televisão, né? Até uma próxima. Obrigadão. Valeu. Fiquei feliz. Obrigado. Você não sabe o que eu ganhei. Que bom. Um abraço, obrigado, meu nosso querido Douglas aí. Um abração. E com isso nós encerramos o programa Transparência e vamos continuar. Daqui a pouco vem aí outra pessoa também importante, boa, que é também da área da televisão, para a gente fazer um outro programa. Até a próxima, gente. Grande abraço. Obrigado, Nicolino. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.